A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta início de noite, né, meus irmãos? Meus irmãos, que calor. Meus irmãos, e aqui o apartamento, ele pega o sol da tarde todinho, meus irmãos. O apartamento aqui fica localizado num lugar, meus irmãos, que pega o sol do meio-dia para tarde e esquenta, meus irmãos, tanto aqui dentro, que só Jesus para ter misericórdia. Amém, meus irmãos? Não é fácil, meus irmãos. Meus irmãos, que calor que fez hoje aqui em Santa Catarina, em Brusque. Aqui por si só, meus irmãos, Brusque já é uma cidade abafada, né? Porque ela fica dentro de um buraco, amém? E quando é calor mesmo, meus irmãos, porque daí junto o calor, né, normal e mais o abafamento, né? Parece uma estufa, parece um forno, né? Mas temos que resistir, né, meus irmãos? Não temos para onde correr no momento, né? Glórias a Deus, viu, meus irmãos? Mas tá quente, só Jesus mesmo. Se apegar com Deus, porque os finais dos tempos estão aí, né? Estava vendo uma reportagem do relógio final aí, né? O relógio do final dos tempos, né? Falta muito pouquinho, né, meus irmãos? Pelo cálculo do homem, né? Só Deus mesmo sabe, né? Qual é a hora, o dia que vai a vinda de Jesus, né, meus irmãos? Por isso que Deus sempre pede para nós estar preparado, né? Em vigilância, né, meus irmãos? Mas o Espírito Santo fala para mim que enquanto Jesus não vem, temos que continuar vivendo, amém? Temos que continuar orando, buscando, né, a Deus, amém, meus irmãos? Porque toda a promessa de Deus, Ele vai cumprir na sua vida, amém? Quando Deus lança uma palavra sobre sua casa, sua vida, sobre sua família, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza que já tem dia, hora marcada para acontecer. Amém? Quando Deus fala para você que vai te abençoar, que vai mudar a sua vida, vai prosperar, vai te curar, então ali já é datado uma data no carimbo do Senhor Jesus. Já tem um dia, já tem a hora, já tem o ano para acontecer. Amém? O que nós temos que fazer é confiar na palavra, que é a promessa que Deus te fez. Você tem que apegar na palavra, confiar na promessa. Amém, meus irmãos? E esperar com paciência no Senhor. Amém? Tem promessas, meus irmãos, que Deus, além de fazer a promessa, pela sua infinita misericórdia e graça, Ele ainda fala o ano, a data, o dia que vai acontecer. Mas tem muitos casos, que é a maioria dos casos, Deus ele vai te dar uma promessa, mas não vai te falar o caminho, jamais Deus vai te falar o caminho para você chegar até a sua bênção. Amém? Ele vai te fazer uma promessa, vai falar que vai te abençoar, mas jamais Deus vai falar para você, explicar o caminho que você vai passar. Amém? Por quê? Porque se Ele falar para você o caminho que você vai percorrer para chegar até a bênção, a promessa que Ele te fez, você nem quer, você vai desistir sem tentar. Amém? Porque não é fácil, meus irmãos. Quem quer viver vida com Deus nessa terra tem que ser forte, perseverante, corajoso, porque nós vamos passar por atribulações nesse mundo, nós vamos passar por deserto, nós vamos passar por dificuldades, amém, meus irmãos? Até nós chegar à bênção, até nós chegar no tempo certo de Deus, nós vamos trilhar o caminho no deserto, meus irmãos. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Amém? Tanto para a salvação eterna, como para receber
bênção, promessa, né? Por quê? Porque o caminho é doído, amém? Você tem que ter força de vontade, você tem que ter uma perseverança enorme dentro de você, amém? Você tem que ser guerreiro, guerreira na presença de Deus e não desistir. Porque tem pessoas, meus irmãos, que Deus faz uma promessa e a promessa, quando ela é grande demais, quanto maior a promessa na sua vida, maior vai ser os desafios para você chegar até ela. É isso que eu e você temos que saber disso daí. Outra coisa que o cristão tem que saber, que não há nada impossível nas promessas que Deus te faz. Aos seus olhos pode ser impossível, amém? Pela sua força, pela sua pequenez, amém? De você olhar e falar, isso é impossível para você. Mas se foi promessa de Deus, vai acontecer. Amém, meus irmãos? E nós não precisamos buscar a Deus para querer entender como vai acontecer. Nós temos que crer, confiar na palavra e crer em Deus. Meus irmãos, Deus, se fez uma promessa para você, você tem que se apegar. Meus irmãos, eu sem saber que eu estava fazendo certo, eu fiz. A missionária que foi lá no hospital, olha, eu já falei isso em um monte de vídeo, e o Espírito Santo usa isso para me falar novamente, amém? Meus irmãos, eu se apeguei na palavra dela, mesmo que eu não tinha enfermidade ainda, que era osteomielite, mesmo que o osso ali estava perfeito, só estava quebrado, né, pela pancada, eu se apeguei naquela palavra, e não consegui mais parar de pensar naquela palavra. Amém? Meus irmãos, foi fácil? Não foi, a caminhada foi difícil. Porque quem aguenta esperar 9 anos, pela minha força eu já tinha desistido da promessa. Se eu soubesse o caminho que eu ia passar para ter a cura da osteomielite, meus irmãos, eu já tinha falado para o médico aquele dia antes de me fazer a cirurgia de reconstrução do osso, eu tinha falado para ele, amputa. Porque, meu irmão, 9 anos, não estou querendo te assustar não, amém, meus irmãos? Não é para você desistir não, falar, meu Deus, eu tenho uma promessa, vou passar. Deus, Ele é com você, amém? É como Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abidinego. Lembra dessa passagem? Que ele estava na frente da fornalha e foi jogado numa fornalha 7 vezes mais. Lembra? Então, quem estava com ele lá na fornalha? É Deus. Quem estava comigo nesses 9 anos de sofrimento que eu passei? Deus. Amém, meus irmãos? Ele alivia o fardo. Ele nos dá a força para nós não desistir. Amém? Nós não conseguimos desistir. Porque várias e várias vezes eu falei para Deus, vou desistir. No outro dia eu estava buscando a Deus, orando a Deus, buscando a palavra. E forte, firme de novo. Amém, meus irmãos? Então não temas. Se Deus fez uma promessa para você, mesmo que você caia na fornalha 7 vezes mais acesa, você vai chegar onde Deus quer. Você vai ter livramento. Deus vai te ajudar. Nem um fio de cabelo da sua cabeça vai se queimar. Amém? Vai queimar as amarras que está no seu braço. Porque Deus queima as amarras. Você vai ficar livre no meio do fogo ardente. Como Sadraque, Mesaque e Abidinego. Amém, meus irmãos? Mas o foco aqui, a palavra, vamos voltar, né? É sobre a promessa. Porque tem pessoas aqui, meus irmãos, que está como Sara, né? Ela olhou para a impossibilidade. Sara, quando Deus falou para ela que daqui a 1 ano ia ter um filho, ela riu. Porque ela e Abrão estavam olhando para a impossibilidade. Tem pessoas aqui que estão olhando não para a promessa, não está se apegando à promessa. Está olhando para o cenário, para a impossibilidade que está na sua frente. Amém? E não é assim que nós temos que fazer, meus irmãos.
Nós temos que ser ao contrário. Está impossível para mim, mas para o meu Deus é possível. Está difícil, não vou conseguir fazer, mas o meu Deus consegue. Porque eu sirvo um Deus poderoso, meus irmãos. Porque aos meus olhos, a bactéria, meus irmãos, voltando na bactéria, era uma coisa impossível de acontecer, era a cura dela. Você sabia dessa? Pois é, até os médicos falaram, ó, sua bactéria está resistente a qualquer tipo de antibiótico. Olha só. Mas resistente para quê? A impossibilidade estava na minha frente. Para mim, para os médicos, para o remédio. Mas para o meu Deus não, meus irmãos. Amém? Não existe bactéria forte a ponto de Deus não curar. Porque aonde Deus coloca a mão, Ele cura. Aonde Deus chega na casa, tem vida. Começa a colocar tudo no lugar. Então não tem nada impossível para o meu e o seu Deus, meus irmãos. O que eu e você sonhamos são pequenininho, perto do que Deus pode fazer na nossa vida. Amém? Meus irmãos, Deus ele tem o melhor para os seus. Portanto, para os dele que andam em obediência, ele vai dar o reino dos céus. Olha só isso. Isso é grande, meu irmão. Você já tentou imaginar o tamanho do reino dos céus? Você não vai conseguir. Você já conseguiu contar as estrelas do céu? Ou os grãos de areia do mar, da praia? Não consegue, meus irmãos. Porque o nosso Deus é muito mais do que isso. Amém? Deus, ele tem poder. E ele promete para os seus o reino dos céus. Isso é coisa grande. Então nós pedimos aqui nessa terra o quê? Que nós venha prosperar financeiramente, que nós venha ter uma casinha para nós morar, né, meus irmãos? Mas Deus, ele quer te dar muito mais do que isso. Ele quer te dar vida. Amém? Vida eterna. Amém, meus irmãos? Por isso que Deus sempre fala, vigia, né? Vigia com os dois senhores, porque só Deus cita na Bíblia aqui que ele chamou só o dinheiro de Senhor. Nem Satanás ele não chamou de Senhor. Amém? Mas chamou o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, meus irmãos, é o mal do século. O dinheiro é o mal do ser humano. Amém? Por causa do dinheiro, da vaidade, da cobiça, muitos estão indo para o inferno. Amém? Você pode reparar, está aumentando os roubos online. Por quê? É a cobiça de ter o que é dos outros. Amém, meus irmãos? E você acha que Deus não está vendo? Ah, eu estou escondido atrás de um computador, ninguém está me vendo, ninguém vai me pegar, ninguém vai saber. Quem disse? É só você olhar para o céu que você vai ver que Deus está lá. Você está escondido fazendo tramóias para o seu bem-estar, mas está maltratando os outros. Eu não sei porque eu entrei neste detalhe, né, meus irmãos, que eu não tenho nada a ver com isso, mas o Espírito Santo fala aqui que tem pessoas, meus irmãos, que acham que está atrás de um computador, né, que está fazendo e acontecendo, que está ganhando dinheiro nas costas dos outros, mas não está vendo que tem muitos que estão morrendo, perdendo a vida de nervosismo, porque trabalhou a vida inteira e pessoas vêm dar golpe. Aqui perto de casa, um senhor de idade teve um golpe na sua conta. Meus irmãos, olha, ele só não teve um infarto de nervosismo, meus irmãos, porque é Deus. Amém? Mas ele emagreceu, você via o rosto abatido, por quê? Era o sustento dele e bandidos veio, né, e enganou ele, uma central telefônica. Amém, meus irmãos? Quase ele morreu. Chega a dar dó. Amém, meus irmãos? Mas vamos voltar para o foco. Deus, ele está vendo o que você está fazendo. Amém? Meus irmãos, vamos voltar aqui para a palavra que
Eu não sei porque o Espírito Santo falou nisso, amém, meus irmãos? Peço até desculpa aos irmãos aí que eu não entendi agora, né, o que o Espírito Santo quis dizer, mas tem endereço certo. Sempre uma palavra vai ter endereço certo, amém? Glórias a Deus. Então muitos, meus irmãos, das promessas de Deus que Deus te faz, já tem dia, hora marcada para acontecer. É como aconteceu aqui com Sara, Abraão, amém? Lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 10 em diante, amém? Versículo 10 em diante. Gênesis, capítulo 18, versículo 10 em diante. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás deles. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velhos, depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer, né? Então aqui, meus irmãos, havia uma grande impossibilidade. Primeiro, a madre de Sara era fechada, amém? Segundo, os costumes das mulheres, que a menstruação tinha acabado. Já era avançado de idade, tinha uma idade avançada, tanto ela como Abraão, amém? Então aqui, na vida dos dois, nessa promessa havia uma grande impossibilidade de acontecer algo, meus irmãos, aos olhos de Sara e Abraão, porque até então Sara riu-se, né? Ela riu e falou, tão velha e tão velho, o meu Senhor e eu terei prazer? Então havia uma grande impossibilidade. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que para Deus não existe impossível. Amém? Aqueles que crê, aqueles que têm fé, aqueles que se apeguem na promessa e segue perseverante nos caminhos do Senhor, independente do que está passando, independente do que está acontecendo na sua vida, não desgrude da promessa, agarre a promessa, guarde a promessa que Deus te fez dentro do seu coração, com fé, confiança na palavra, porque vai acontecer, meu irmão. No dia, na hora certa, como o anjo do Senhor disse aqui, aliás, o próprio Deus, né, estava de anjo, né? E disse um deles, certamente voltarei aqui daqui 1 ano. Então já tinha data e hora para acontecer. Amém, meus irmãos? E o seu milagre tem dia, tem hora para acontecer. Descansa no Senhor, creia, confia na palavra de Deus, porque Deus não é homem para que minta, meu irmão, e nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. Você tem que se apegar na promessa. Meus irmãos, eu não sei como, mas eu se apeguei na promessa da minha cura da osteomielite, mesmo o médico falando para mim que não tinha antibiótico mais para usar, para matar a bactéria. Eu acreditava em Deus. Eu confiava na palavra. Porque ficou gravado, meus irmãos, na minha cabeça. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a honra e glória do Senhor. Amém. E eu vi a honra e a glória de Deus sobre a minha vida. Eu vi, meus irmãos, porque hoje eu não tenho mais bactéria, osteomielite. Para a honra e glória do nome dele. Amém, meus irmãos? E vai acontecer. A promessa que Deus te fez vai acontecer. Amém? Vai acontecer. No dia, na hora de Deus, vai acontecer na sua vida. E você verá a glória de Deus na sua casa, na sua família. Amém, meus irmãos? Grande vai ser o grito de vitória. Grande vai ser a sua alegria.
Amém? Porque Deus, Ele promete, Ele faz promessas. Amém, meus irmãos? Mas nós temos que perseverar para alcançar ela. Amém? Deus, Ele sempre vai te dar uma promessa, mas não vai falar o caminho. E você precisa suportar o caminho. Você precisa chegar até a promessa. Amém, meus irmãos? Tem pessoas aqui que vão se alegrar por esses dias. E você vai voltar para dar um grande testemunho. Amém? Eu não sei o que Deus te prometeu, que aos seus olhos está impossível de acontecer. Está impossível, né? Para você. Mas para Deus não tem impossível, meu irmão. Minha irmã, aos meus olhos e aos olhos do médico, estava impossível de uma cura acontecer na minha vida. Mas aconteceu, porque para Deus não existe impossível. Amém? E muitos foram que duvidaram. Amém? Muitos foram que duvidaram que eu ia voltar a andar. E hoje eu estou fazendo crescimento ósseo. E Deus vai me colocar de pé ainda sem muleta, para a honra e glória do nome dele. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio que ele vive e reina para todo sempre. Eu creio no meu Criador. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, ele tem muito mais do que simples bênção nessa terra para te dar. Continue nos caminhos do Senhor, andando em obediência, para que você venha a ser salvo para a eternidade. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia, né? Que Deus abençoe nós nessa caminhada aí, né, meus irmãos? Que cada dia está mais difícil de viver nessa terra, né, meus irmãos? É calor, é tempestade, já tá quente, esfria, já tá frio, tá quente, né? Terremoto, guerras, rumores de guerras, né? É a crise aí econômica que tá uma bagunça, né, meus irmãos? Meu Deus, só Jesus na causa, né? Só Jesus na causa. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos.